Vamos lá gravar aqui essa resolução. Uma certa enfermidade muito comum em pessoas do sexo masculino é detectada através de um exame simples. Sabe-se que 3 a cada 5 homens eles possuem essa enfermidade. Em uma sala de espera há 3 homens que farão esse exame, para saber se ele tem ou não a enfermidade. Ele quer saber aqui, qual a probabilidade de exatamente 2 desses homens, 2 desses 3, na verdade, possuir a doença. Então aqui se trata de uma questão de probabilidade bem simples. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: de quanto é a probabilidade da pessoa ter a doença ou não. Se é de 3 a cada 5, então a gente vai fazer a divisão de 3 por 5, que dá 0, 0,6 vezes 5, 30 para 30, nada, pronto. Multiplicando por 100 aqui a gente encontra 60%. Aqui é bem simples, é para achar a porcentagem de pessoas, de homens, que tem essa enfermidade. Se 60% tem a enfermidade, 40% não tem. Entenderam? Tranquilo até aí, Só que a questão, ela quer saber a probabilidade de exatamente 2 desses 3 homens possuir essa doença. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar as probabilidades 0,6 vezes esse 0,4. Aí por que eu fiz isso aqui? Isso aqui é a probabilidade de um homem ter, 0,6 é a probabilidade de um homem ter a doença. Aqui também é a probabilidade de outro homem ter a doença. E só há uma chance aqui, segundo ele disse aqui, do homem, de um desses homens aí não ter a doença. Aí vê só, eu vou utilizar o método de fração, porque fica mais simples. Então, ao invés de usar número decimal, eu vou usar a parte de fração. Então, eu vou botar assim, 6 décimos vezes 6 décimos vezes 4 décimos, para facilitar, tá certo? Só que tem um problema. Aí a gente também tem que distribuir a ordem, Por exemplo, tem o primeiro homem, o segundo, o terceiro homem. Pode acontecer do primeiro homem ser doente, o segundo também ser doente e o último estar sem a doença. Bom, vou botar S de 100, sem a doença. Mas também pode acontecer do primeiro ser doente, ter a doença, o segundo não ter a doença e o último ter a doença. E também pode acontecer o quê? Do primeiro, no caso, ser sem a doença e os 2 últimos com a doença. O que foi que eu fiz aqui? Isso aqui nada mais é do que uma permutação. No caso, uma permutação com repetição. Como seria a permutação com repetição? Eu tenho 3 situações. No caso aqui eu tenho 2 repetições, que são pessoas com a doença. Então, uma permutação com repetição seria assim, 3, 2, 1, que seria o 3 fatorial. Só que como tem repetição, a gente vai ter que dividir por 2 fatorial. E todo mundo sabe que 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Resumindo essa bagaça aqui, então a gente tem 3 situações possíveis, que justamente são essas aqui. Então, além de fazer a multiplicação dessas porcentagens aqui, eu ainda tenho que multiplicar isso aqui por 3, porque isso aqui nada mais é do que as permutações que eu posso fazer entre os homens, tá certo? Tranquilo? Então aqui misturou a análise combinatória com a parte de probabilidade. Pronto, e agora é só resolver. Olha o bizu que eu vou dar a vocês. A gente pode sair simplificando. Se eu simplificar aqui por 2, resulta 3. Aqui resulta 5. Aqui, por 3. Por 2 dá 3. E aqui por 2 dá 5. Aqui por 2 dá 2. Por 2 dá 5. E fazendo aqui o cálculo, 5 vezes 5. Eu começo pelo denominador, porque a partir do denominador eu já posso eliminar várias questões lá, Então, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Então é só você olhar lá no gabarito a questão que tem o denominador 125. Eu não sei qual é a letra, mas é só vocês olharem aí que eu tô sem as alternativas, Aí vocês dão uma olhada aí. E para saber o número de cima é só multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 2
dá 14,54. Ou seja, a resposta vai ser 54 sobre 125. Então é assim que se resolve essa questão. Por que eu multipliquei as probabilidades? Porque aqui eu tenho o quê? Valores aí independentes. Quando eu tenho valores assim que são independentes, as probabilidades, a gente multiplica. Aí a gente multiplica tudo, só que a gente não pode esquecer de fazer as permutações, que tem que fazer também. Tá certo, pessoal? Pronto, então aqui a gente já resolveu uma. O gabarito é isso aí. E agora vamos para essa aqui, ó. A pedido da direção da IFMA, que eu não sei nem o que é isso, deve ser a Universidade Federal do Maranhão, creio eu. Um servidor foi incumbido de realizar um levantamento para atualizar os dados referente ao número de irmãos que cada um dos alunos possui. No levantamento apurou-se que nenhum aluno tinha irmão estudando na FMA. Então nenhum dos alunos lá vai ter irmão estudando nesse instituto, tá bom? Que o número máximo de irmãos que o aluno possui é 3. Então cada aluno lá, o número máximo que um aluno pode ter é 3 irmãos. Então a gente sabe que o limite aqui, ó, é 3 irmãos por aluno, tá certo, pessoal? E que havia alguns alunos que não tinham irmão. Então pode acontecer também de algum desses alunos aí não ter irmão. Tranquilo? Então zero possibilidade. Esse zero aqui representa os alunos que não têm irmão. E o número máximo 3. Creio eu que possa ser que tenha pessoas com um irmão, Claro, com 2 irmãos e com 3 irmãos, Mas vamos ler o resto da questão. Além disso, sabe-se que, agora sim, ó, a cada 25 alunos, 11 tem irmão. Então, ó, de cada 25 alunos, 11 tem um irmão. Opa! Então, ó, a cada 25 alunos, ele não deu a quantidade total, mas vamos se basear só nessa proporçãozinha aí que ele deu. De a cada 25, desses 25, 11 tem um irmão. Deu para entender? A cada 10 alunos, 3 tem 2 irmãos. E a cada 50 alunos, 7 tem, 3 irmãos. Ele não disse a quantidade, a proporção aí de pessoas que não têm irmãos. Mas já dá para resolver a questão só com essas 3 informações. Aí ele diz assim, ó, dessa forma, se escolhermos um aluno desse instituto aí aleatoriamente, a probabilidade deste não ter irmão é justamente o que ele quer, ó. É justamente o que ele não deu. Aí para você resolver isso aqui, eu fiz da seguinte forma, eu pensei 25, 10 a proporção, a cada 25, 11 tem um irmão, a cada 10. Aí eu pensei em um número que seja fator comum aí, que seja múltiplo, fator comum não, múltiplo, desses 3 valores aí ao mesmo tempo, 25, 10 e 50. Aí tem vários, mas o primeiro que veio na minha cabeça, o primeiro de cara foi 100. Aí eu usei o 100 como padrão aqui, o 100, utilizei o 100 como sendo o total de alunos. Aí a gente vai dizer, sim, mas poderia ser 200, poderia ser outros valores. Correto, tem outros, vários, mas eu usei o 100 porque fica mais fácil de calcular, tá certo? Independente se você colocar 100, 200, o resultado vai ser o mesmo, tá certo? Tranquilo? Pronto, aí vamos lá. Esse aqui é o total que eu supus que tenha de alunos. Desses 100, 25 tem um irmão. Quer dizer, desses 100, se eu pegar cada 25, fazer grupos de 25 aqui desses 100, 11 terão irmãos. Aí vê a pegada como eu fiz. Se eu pegar esse 100, que é o total, dividir em grupos de 25, eu vou ter 4 grupos de 25, concordam? E a cada grupo desse que eu formei de 25, 11 alunos terão um irmão. Então eu peguei esse 4, que são 4 grupos, multipliquei por 11. Então 4 vezes 11 dá 44.
Então, o que esse 44 representa, pessoal? Que 44 alunos têm um irmão. Perceberam a lógica aí da questão? Essa questão também envolve um pouco de raciocínio lógico, né? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, foi fazer esse tipo de análise. Aí aqui agora, se eu pegar 100 alunos, esses 100 aí, e fazer grupos de 10, então eu vou ter 10 grupos de 10. Vocês concordam? 10 grupos de 10. E a cada grupo de 10 desse, eu vou ter 3 alunos dentro de cada grupo desse que vão ter 2 irmãos. Então eu tenho 10 grupos, se eu multiplicar por 3, vai dar 30 alunos que terão 2 irmãos. Tá dando para entender? E para finalizar, eu tenho um total de 100. Se eu formar grupos de 50, eu vou ter 2 grupos de 50. E a cada grupo de 50 desse aí, 7 alunos terão 3 irmãos. Então aqui eu boto 2 vezes 7, que dá 14, ou seja, 14 desses alunos aí vão ter 3 irmãos. Pronto, pessoal. Só que ele quer a quantidade aqui de alunos, né? Deixa eu colocar aqui em vermelho. Quantos alunos têm 0 irmãos? E é justamente essa probabilidade aí que ele quer. Aí vê só, é bem tranquilo, a questão já está resolvida. Ó. É só eu ver aqui, ó, vamos somar aqui. Somando aqui, ó, vai dar 8, né? 8, 88. Então 88 tem irmão. Se 88 tem irmão, quantos desses 100 não vão ter irmão? 12. 12 de 100 não vão ter irmão. E a gente sabe que 12 de 100 é 12%. Então o gabarito dessa questão aqui é 12% desses alunos aí não terão nenhum irmão. Tranquilo, pessoal? Essa questão envolveu várias coisas, né? Envolveu a questão da proporção, né? De cada 25, 11 tem um irmão e tal. Envolveu também a questão da porcentagem, né? Envolveu a questão da probabilidade, tranquilo? E o raciocínio lógico, né? Que tem questões como essa aí que a gente tem que usar o raciocínio lógico. Senão, se a gente tentar usar apenas a matemática pura, a gente não consegue resolver. Tá certo, pessoal? Questão muito interessante, todas as duas aí 2023. E é isso aí, né? Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só mandar lá no WhatsApp. Tranquilo? Então, fiquem com Deus e até a próxima.